depois da última imagem de dano capilar, tá? Da aula 5 e 6, que é a aula passada. Então, vou desativar aqui para não travar e vamos, então, começar a nossa aula, tá? Ontem a gente tinha falado sobre danos que o secador pode causar se usado de maneira inadequada. E aí, hoje nós vamos falar da chapinha. Então, a prancha, a gente começou a falar ontem, teve que falar muito rápido, mas a prancha danifica os fios? A chapinha danifica os fios? Depende, se usado corretamente, não. Qual que é a forma correta? Primeiro, né, o cabelo tem que estar muito bem seco mesmo, tem que secar bem o cabelo antes. Nunca você pode passar a prancha em cima de um fio que não esteja totalmente seco, tá? E aí, a gente sempre vai pegar mechas finas, nunca esquecer de usar o protetor térmico, tá? O Sério tem proteção térmica, reorganizador também. Então, você vai usar o protetor térmico e aí você vai dividir mechas finas, ligando a temperatura máxima, mas passa uma única vez, tá? Ficar passando a prancha várias vezes na mesma mecha é o que danifica o cabelo, tá? Nunca usar prancha no cabelo sujo, tá? Porque ali vai ter esses resíduos de sujidades que vão fazer a prancha fritar o cabelo mesmo. Então, jamais usar úmida, com o cabelo úmido, tá? Porque a água ferve mesmo dentro do fio, o processo de evaporação fica sendo muito rápido e aí danifica o cabelo. E nunca usar no cabelo sujo, tá? Também nunca passar várias vezes. Próxima perguntinha ali, ó, se causa dano ou não. Lavar o cabelo todos os dias danifica o cabelo? Também depende. Se você lavar corretamente, não danifica os fios. Qual que é esse corretamente? Corretamente é sempre utilizar shampoos na região do couro cabeludo, só arrastar para as pontas levemente na hora do enxágue e nunca surrar nenhum tipo de shampoo nos fios, tá? Excesso de limpeza nos fios causa ressecamento e aí não é legal pro cabelo isso, né? Deixa o cabelo muito elétrico, com a cutícula muito aberta e muito fragilizado. Então, todo shampoo a gente concentra mais na região do couro cabeludo, enxágua aquilo ali, repete a aplicação se necessário, mas se você tá lavando o cabelo todo dia ou 3 vezes por semana, às vezes nem precisa você repetir essa aplicação, tá? E aí a gente sempre enluvar muito bem a máscara, a ampola, e aí não tem problema lavar todos os dias. É legal evitar lavar à noite e dormir com ele úmido. Nunca durma com o cabelo molhado. Por quê? O nosso travesseiro é um meio de cultura de micro-organismos, bactérias, fungos, porque a gente transpira ali, solta fragmentos de pele, aí tem ácaros ali, por mais que a gente lave, né, troque a capa, lave, coloque uma capa e é impermeável, mas aquilo ali acaba sendo um meio de cultura. E aí, se você dorme com o cabelo úmido, você já favorece, porque vai aquecer essa região. Fungo gosta de calor e umidade. Uma vez que aqueceu essa região, o que vai acontecer? Vai facilitar a proliferação de fungos, da caspa, né? E outras micoses, outras dermatites aí causadas por fungo que podem acontecer. Fungos e bactérias no nosso couro cabeludo, tá? Então, nunca dormir com o cabelo úmido. Nunca prender o cabelo úmido. Qual que é o motivo disso? Você precisa saber isso. Qual que é o motivo de nunca dormir com o cabelo úmido e nunca prender o cabelo úmido? O motivo é que fungo gosta de calor e umidade. Se você deixa úmido, preso, aquilo ali vai virar um ambiente muito propício à multiplicação desse fungo. Então, a pessoa que tem caspa vai piorar ainda mais e quem não tem pode ganhar aí esse problema de brinde, que não é legal, né? Suor. Suor danifica mesmo os fios? Então, o suor excessivo danifica os fios. Excessivo que eu digo se você está aqui, não está fazendo atividade física, essa quantidade de suor, se você não é uma pessoa que transpira muito, não vai danificar os fios. Mas o suor produzido durante uma atividade física, que é um suor abundante,
ele pode sim danificar o cabelo. O que eu posso fazer para proteger os meus fios desse suor? Ou faço um coque alto, tá? Tomando cuidado para não tracionar muito o cabelo, ou um rabo de cavalo alto. E eu sempre utilizo o sérum multifuncional antes de malhar. Por quê? Porque ele é um lipídio do bem e aí não vai deixar o suor ficar em contato direto com o meu cabelo, tá? Porque o suor pode danificar os fios. Então, eu coloco essa proteção, essa blindagem aí, para que o suor não fique diretamente em contato com o cabelo, certo? Sal presente em shampoos. Mandei um artigo para vocês, sensacional. Quem leu? Vou desbloquear os comentários aqui para vocês falarem quem leu. Quem leu o artigo que eu mandei? Eu mandei há alguns dias já, lá no grupo. Um artigo falando sobre o mito da ideia do shampoo sem sal. Conta aí, quem leu? Esther leu. Então, olha só. Há alguns anos, né, surgiu na indústria cosmética uma empresa aí que soltou um apelo de shampoo sem sal. Escreveu lá no frasco do shampoo sem sal, tá? Isso é o seguinte, primeiro uma dica, quando eu mandar artigo para vocês lerem, não precisa ler o texto todo integral, pega as partes que você tá tendo mais facilidade em entender, tá? Porque às vezes um artigo é um texto muito pesado, grande, aí tem lá a parte de metodologia que explica como que o artigo foi feito, como que o estudo foi feito, e às vezes você pode aí direcionar o seu conhecimento, ir para a parte, ler o resumo, ler a introdução, ler ali a parte mais de desfecho mesmo ali dos resultados e discussões, ler a conclusão. O que você conseguir ler e compreender já é válido, tá? Não precisa se sacrificar e ficar lá tentando ler tudo na íntegra, se às vezes tem partes que mais interessam quando a gente está no laboratório, precisando reproduzir alguma parte do estudo, tá? Depois eu vou ensinar vocês a lerem artigo científico, porque às vezes você pega o texto assim e agarra em umas partes porque não faz muito sentido, e não faz mesmo se você não tiver, por exemplo, desenvolvendo uma pesquisa. Então tem esse direcionamento, tá? Então vamos lá. Há alguns anos atrás, teve uma empresa aí de cosméticos nacional que lançou um apelo de shampoo sem sal, tá? Escreveu lá no rótulo, shampoo sem sal. Isso, gente, é uma farsa, tá? Não existe shampoo sem sal. Existe shampoo sem cloreto de sódio. Volta aqui que eu vou fazer um desenho para te mostrar. Olha só. O NaCl, que é o cloreto de sódio, tá? É o tipo de sal mais comum e mais aceitável de usar no shampoo, tá? Esse sal é muito conhecido de vocês. O NaCl, o cloreto de sódio, é o mesmo sal de cozinha. Então, quando a gente vai formular um shampoo, é comum utilizar para o espessamento da formulação, tá? Para deixar a viscosidade da formulação aumentada, é comum utilizar o cloreto de sódio, tá? Esse é o sal utilizado na concentração voltada para a formulação, que é uma concentração que varia entre 0,2% a 2%, é uma concentração baixíssima, muito inferior à concentração presente no nosso suor, por exemplo. Quando a gente utiliza esse sal, ele é utilizado para aumentar a viscosidade do produto, deixar o produto mais grossinho, né? Para não ser um produto extremamente ralo, tá? Aí vem a primeira questão. Esse é um tipo de sal que a gente usa até para se alimentar. Então, é um tipo de sal, óbvio, que se utilizado na alimentação
e na formulação cosmética em uma concentração baixa e controlada, ele não traz nenhum dano, tá? Ele não traz danos se utilizado na concentração correta e se ingerido na concentração correta, tá? Então, se a gente fosse classificar no tipo de sal que é super aceitável, super utilizável na formulação cosmética, inclusive de cosméticos científicos, de dermocosméticos, o cloreto de sódio é o sal mais aceitável e seguro para utilização. Aí veio essa indústria cosmética e escreveu lá que o shampoo dela era sem sal. O que ela fez? Ela não utilizou NaCl, mas utilizou outros tipos de sal muito mais danosos, que fazem muito mais mal para o fio do que o cloreto de sódio, tá? Então, primeiro ponto, não existe shampoo sem sal. Para formular um shampoo, a gente precisa utilizar algum tipo de sal ali na formulação, tá? Quando a gente utiliza o cloreto de sódio, a gente utiliza em uma concentração tão baixa que às vezes essa concentração ela chega a ser não detectável. Ela se perde ali já na hora que mistura com a água que você umedeceu o cabelo e nem chega a ter contato direto com o fio. E se tivesse, não traria nenhum dano para o fio na concentração que é utilizada. Eu posso comparar o sal da água do mar com sal, com a quantidade de sal usada em um shampoo? Não. Aqui na água do mar, no nosso suor, a quantidade é infinitamente maior de sal. É por isso que causa danos. O dano é abrir a cutícula do cabelo, tá? Abrir excessivamente essa cutícula de cabelo. Ou causar algum tipo de ressecamento pela atração de água, que sal atrai água, tá? Então, eu vou explicar o seguinte, presta atenção. A concentração utilizada, tá? Isso eu vou falar em nome de todas as marcas de desenvolvimento científico e de desenvolvimento comum também, tá? Eu posso pegar desde Kerastase, Vichy, Magic, La Roche, e para as marcas mais populares, Seda, Biostratos, todas essas formulações, todas essas marcas têm que utilizar algum tipo de sal na formulação do shampoo e tudo bem, está tudo ok, tá? Inclusive, se você for lá no supermercado e comprar um shampoo da Seda, é um ótimo shampoo. Um shampoo da L'Oréal é um ótimo shampoo. Um shampoo da La Roche é um ótimo shampoo. Um shampoo da Magic é um ótimo shampoo. Aqui eu tô incluindo purificante, tá? Porque o Cafeínas é um dermocosmético de tratamento para queda. Mas se a gente fosse pensar em limpeza, qualquer shampoo é bom se ele não for shampoo de limpeza profunda, tá? Então, a quantidade de sal utilizada na formulação de shampoos, ela não interfere na saúde do cabelo, porque ela não foi colocada ali para ter contato com fio, tá? Ela foi colocada ali para beneficiar a viscosidade da formulação, tá? Viscosidade o shampoo tá lá formulado em forma de uma água bem líquida e aí acrescenta-se uma determinada concentração de sal para que essa viscosidade aumente um pouco, tá? Se a gente pegar ali o shampoo purificante, ele tem uma quantidade de sal muito baixa, é cerca de 0,8% de sal. E se eu pegar o Cafeínas, que você vê que ele é bem ralinho, bem fluido, porque isso é necessário para garantir a absorção dos ativos no couro cabeludo. Se eu pegar o Cafeínas, ele está próximo a 0,2, 0,3 de concentração. Então, é quase nada, é insignificante, não atinge o fio. Se tivesse uma concentração de 2%, mesmo assim não causaria danos para o fio. Por que a empresa lá lançou esse apelo? Isso é para falar que é diferente. É para falar que tem um shampoo diferente em alguma coisa para
tentar se destacar no mercado de alguma forma, falando que é sem sal, aí retira o sal que é seguro de utilizar e coloca outros tipos de sal que são extremamente danosos para o fio, tá? Para a saúde do cabelo. Então, vou abrir aqui os comentários para a gente bater um papo sobre isso. Então, vamos resumir o raciocínio, tá? Quando a gente fala de shampoo sem sal, primeiro ponto, não existe shampoo sem sal, ok? Existe shampoo sem cloreto de sódio, que é justamente o sal mais seguro para ser utilizado em uma formulação cosmética. Quando eu vou fazer uma formulação, eu adiciono coisas boas para o cabelo e coisas necessárias para a formulação. O que eu adicionei de sal na formulação, ou que qualquer outra marca vai adicionar de sal na formulação de um shampoo, é adicionado para aumentar a viscosidade do produto, porque senão ele seria uma água. Sabe quando você põe água no shampoo e vira uma água? Sem sal, o shampoo ficaria daquele jeito. Então, não existe shampoo sem sal, tá? Quando a gente adiciona o sal ali, a quantidade é tão pequena, o máximo que um formulador coloca é 2%, e isso é mínimo, tá? Porque eu vou colocar na dose ali, quando eu misturo com a água que tá ali, isso nem entra em contato com o cabelo. Se você provar essa formulação de um shampoo, você não vai fazer isso, você vai sentir que ela não tem o gosto do cloreto de sódio que é colocado ali, que é mínimo, né? É uma concentração muito pequena, tá? Diferente da concentração de sal que tem na nossa lágrima, que você prova é bem salgadinha, no suor e na água do mar. Ali, naquela concentração, o sal pode trazer danos, tá? Para o cabelo. Mas em shampoos, eu estou falando aqui abertamente, tá? Se você pegar um shampoo da Seda, ele é bom. Se você pegar um da Biostratos, ele é bom. Se você pegar um da L'Oreal, ele é bom. Se você pegar um da Médica, é bom. Se você pegar um da Kerastase, é bom. É difícil ter um shampoo que não é bom, tá? Se você usar ele da forma correta, que é na região do couro cabeludo, puxando um pouco para os fios, tá? Quando eu falo do cafeínas, é diferente. Por quê? O cafeínas é um tratamento anti-queda para tratar calvície que foi veiculado na base de um shampoo, tá? Quando eu falo do purificante, ele tem benefícios adicionais de limpar seletivamente, não tirar as coisas boas que tem no nosso fio. Então, de qualquer outra marca, se for um shampoo que não é anti-resíduo, tá? É ruim quando é anti-resíduo. É ruim quando utiliza errado. Então, sendo clara, nós temos que ser claros e transparentes, tá? Não adianta mentir que, se não tem cloreto de sódio é bom. Mentira, é pior, tá? É ruim, porque usa outros sais que são mais danosos para o fio. Me conta se vocês entenderam o lance do shampoo sem sal. Então, shampoo sem sal não existe. Existe shampoo que não foi utilizado cloreto de sódio, tá? E aí, o que vai acontecer? Usa outros sais que sim causam danos para o cabelo. Agora, o cloreto de sódio, na concentração que ele é utilizado no shampoo, ele não vai causar danos capilares. Não tira progressiva, não causa danos no cabelo, tá bom? Tá travando, né? Vou tirar os comentários. É que eu me sinto sozinha sem os comentários. Vou tirar os comentários assim que o meu celular obedecer ao comando. Pronto, tá? Então, a história do shampoo sem sal é essa. Outra dúvida aí, tá? Sulfatos, tá? É uma outra discussão que existe aí. Às vezes no mundo dos digitais influencers, ou quando uma marca não tem nada de muito inovador e quer lançar algo para falar que tá lançando algo impactante, diferente, aí vem essas correntes aí, tá? Nós vamos fazer depois um curso extra só de mitos e verdades sobre a área da beleza, tá? E uma das piores coisas que existem, por exemplo, é a técnica low pull. A técnica low pull é ótima para o fio e péssima para o couro cabeludo. Isso é uma decisão inteligente? A gente atacar justo o local que é responsável pelo crescimento e pela saúde do nosso cabelo? Então, a técnica low pull é uma técnica onde usa-se pouquíssimo sulfato ou não utiliza sulfato para diminuir o poder de limpeza do shampoo,
Só que aí ele limpa de menos. Quando você vai passar no couro cabeludo, não remove a oleosidade, as células mortas, e aquilo ali vira uma nojeira, um meio de cultura para fungo e bactéria. O fio fica lindo, mas o couro cabeludo fica péssimo. Quando a gente pega alguém que faz técnica de low pool em consultório para fazer tricoscopia, é muito comum você olhar e o couro cabeludo tá encrostado, tá? De resíduo que deveria ter sido removido e não foi, tá? De sujeira que está sendo acumulada camada sobre camada. Aí vem dermatite, caspas, afinamento do fio, tá? Então, vou mandar uma matéria que eu escrevi para uma revista, uma entrevista que eu dei, que eu explico muito bem sobre os riscos do low pool, tá? Então, peraí, tô falando de coisas sem sulfato. Então, quando a gente fala de sulfato, vem uma corrente, eu quero shampoo sem sulfato. Shampoo sem sulfato não limpa adequadamente o couro cabeludo. Então, ao invés de você usar um shampoo sem sulfato, é só você usar shampoo do jeito certo. Concentrar a aplicação na região do couro cabeludo e só puxar levemente para o comprimento do cabelo, para que a cutícula não abra, para que não aconteça nenhum tipo de ressecamento, de sensação de ressecamento, tá? Low pool é quando, ao invés de usar o shampoo do jeito certo, retira-se o sulfato ou coloca pouco sulfato e aí a pessoa passa o shampoo no cabelo inteiro. Aí ele tá fazendo bem pro fio e tá sendo péssimo, né? Não tá agredindo o fio, mas tá sendo péssimo pro couro cabeludo. Se eu fosse fazer o cafeínes sem sulfato, eu seria uma mentirosa. Por quê? Porque ele não ia absorver. Ele não ia conseguir romper as camadas do sebo e chegar lá na região do folículo piloso, tá? Eu preciso do sulfato, do agente de limpeza, para limpar, abrir aqui a camada para que aconteça a absorção, tá? E eu não lançaria um produto low pool, por quê? Porque é ruim para o couro cabeludo. E eu vou lançar uma coisa que é ruim para a parte que importa. Qual que é o custo da beleza? É melhor você proteger os fios de qualquer tipo de shampoo, de não ficar surrando shampoo no fio, usar certo. Aí você pode usar qualquer shampoo para lavar o cabelo, o couro cabeludo, deslizar para o comprimento e ter um ótimo resultado, e ter um cabelo sedoso e saudável, tá? O erro está, não é em usar sulfato, o erro está em surrar sulfato, surrar shampoo no comprimento dos fios. Shampoos foram feitos para a região do couro cabeludo e só para serem deslizados aí no comprimento do cabelo, tá? Então, precisa desse raciocínio para não cair em lorota de lançamentos de coisas que não são inovação, e sim são alternativas piores do que as que existem, tá? Entenderam isso? Formol, alisamento ácido, alisamento básico. Então, eles só mudam o nome, tá? Mas a gente tem formol como uma substância para quebrar as ligações capilares e para formar aquele filme que a gente explicou, e é um tipo de alisamento. E tem alisamentos que não vão ter formol, mas vão ter ácidos fortes ou bases muito fortes. H+ muito forte ou H- muito forte. Para que serve isso? Para quebrar a ligação capilar. Quebrando ligação capilar, aí a gente vai ter aquele efeito liso no fio. Todos são procedimentos químicos de alisamento e todos vão quebrar ligações capilares e todos vão danificar os fios, tá? Então, não adianta mandar assim, Jaque, me recomenda um alisamento que seja saudável. Todos vão trazer, todos os alisamentos químicos que quebram as ligações podem trazer algum tipo de dano para os fios, tá? Quando eu falo do reorganizador capilar, ele não alisa o cabelo. Ele não é um alisante capilar. Ele é um modulador através de um mecanismo físico. Qual o mecanismo físico? Ele deposita as nanoproteínas ali no fio e aí a gente direciona para a posição que você quer que seu cabelo vá ficando. Ou você quer que ele fique fluido, liso, ou você ativa e deixa o cabelo cacheado, tá? Se fosse um alisante, ele não iria cachear também o cabelo. Então, é um tipo de regulador físico que a gente vai ter ali no fio, ao invés de usar um alisamento químico e danificar a estrutura do cabelo, tá? Deixar resíduos de produtos com enxágue nos fios.
Olha só, é muito comum as pessoas chegarem e falar assim, Jaque, lavei meu cabelo, mas essa máscara tem um cheiro tão bom que eu deixei um pouquinho no cabelo. Ah, eu não enxaguei a ampola toda não, eu deixei um pouquinho. Ah, eu usei qualquer produto de outra marca, deixei um pouquinho. Gente, coloca uma coisa na cabeça. Produto com enxágue, ele tem que ser usado com enxágue. Você não tem que deixar um restinho do produto no fio. Aí o fio fica soltinho, bonito, sedoso, tá? Eu vou lavar meu cabelo hoje, tá? Ontem fez 3 dias, hoje é o 4º dia, eu vou lavar hoje. Tem 4 dias, então, que eu não lavo. Olha, meu cabelo continua soltinho e sedoso, tá? Vou contar pra vocês depois uma touca que eu tô usando pra dormir maravilhosa. Que deixa o cabelo super sedoso, porque se eu durmo na fronha, a umidade do meu cabelo, a oleosidade natural, o sérum que a gente vai passando, tudo vai migrando pro travesseiro e saindo do fio. Então, desidrata o cabelo na hora de dormir ali, por isso que o fio acorda muito elétrico. Então, essa touquinha ajuda a manter o fio sedoso. Então, olha só, 4 dias sem lavar, tô fazendo uma gambiarrinha aqui pra disfarçar a raiz, nananã, mas o fio continua sedoso, tá? Então, isso, um dos motivos é não deixar resquício de produto no cabelo. Então, você lavou o cabelo, passou máscara, ampola ou qualquer coisa de qualquer marca, enxágua bem o cabelo até remover tudo. A gente só deixa no fio produtos que são com enxágue, tá? Tudo que é sem enxágue não é à toa, é porque não são coisas que são para deixar o resto do dia ali no cabelo. São coisas que às vezes na presença de sol podem fazer um efeito contrário. Então, enxágua muito bem o cabelo, independente do que você usou, de qual marca. Se tá escrito com enxágue, é porque tem que ser enxaguado. Sacou? Descoloração. Como que funciona o processo de descoloração? Ontem a gente falou um pouco sobre isso, né? Vai ser aberta a cutícula do cabelo, tá? Através de um shampoo de limpeza profunda, que eu te falei que você não deve ficar usando, tá? Em casa. E aí, vai entrar o pó descolorante e vai quebrar as moléculas de cor do cabelo. Então, vou fazer um desenho esquemático aqui. Olha só. Onde que fica a molécula de cor do nosso cabelo? Ela fica dentro do córtex, tá? Ela não fica na cutícula. A cutícula, ela reflete a cor que está aqui dentro. Bate a luz entra, pega a cor e revela essa cor aqui na cutícula, tá? E aí eu vejo, o cabelo é preto, o cabelo é loiro e tal. Mas as moléculas de cor, elas estão aqui no nosso córtex do cabelo. Então, tô desenhando aqui moléculas de cor, tá? Então, tá lá naquela produção do fio e tal. Isso aqui eu já tô falando da haste, tá? Tô falando dessa parte aqui do fio, ó, do cabelo mesmo. Quando eu pego esse fio e vou fazer um processo de descoloração, a primeira coisa que faz é abrir as cutículas. Com o quê? Com shampoo anti-resíduo. Aí ele vem, abre essa cutícula. Outros componentes da formulação também abrem para o descolorante entrar. Quando o descolorante entra, ele vem aqui e quebra essas ligaçõezinhas do meio aqui, separa as moléculas. Então, é como se estivesse assim, ó. Ó, quando tá ligado assim, é uma molécula de cor, né? Meu cabelo é preto, porque esse pigmento tá ligado. O descolorante vem e faz isso aqui, ó. Peraí, quebra. Na hora que separa essa parte dessa, aquilo não é preto mais, tá? Já fica sem cor. O que que acontece? Durante o processo de descoloração, às vezes começa a quebrar parcialmente, fica assim, ó. Aí dá aquele tom alaranjado. Viaja nesse raciocínio. Olha que lindo, olha que mágico. Quando a gente tá fazendo a descoloração, não tem o tempo lá de espera. Se o cabelo aguentar, às vezes a pessoa fala assim, olha, Jaqueline, seu cabelo não aguenta descolorir até loiro muito claro. Aí o cabelo fica meio alaranjado, meio amarelado, porque ele só conseguiu chegar nessa quebra aqui de pigmento, ó. Cada pigmentozinho desse só quebrou até aqui. Não foi suficiente para separar e perder a cor, entende? Às vezes a pessoa descoloriu o cabelo hoje. Aí fez até aqui assim, ó.
Quebrou até aqui, assim, a ligação de cor. Aí ficou loiro branco. Daqui a 10 dias, tá ficando meio alaranjado. Por quê? A molécula não foi devidamente quebrada e por atração química ela tá se remendando, se reconectando. Preciso olhar para a cara de vocês para explicar isso. Gente, olha que legal. Quando eu pego um fio preto e deixo ele loiro, como que funcionou o processo de descoloração? Penetrou uma substância dentro do córtex do cabelo que quebrou as ligações capilares da melanina, da molécula de cor, e aí ela deixou de exibir a cor preta, ela apagou. Imagina que isso aqui é uma lanterna acesa. Quebrou, apaga. Então, se quebrar parcialmente, é por isso que às vezes uma descoloração fica partes do fio que estão muito alaranjadas, que não chegaram no tom que você queria. Porque o seu cabelo não aguentou, tava quebrando as moléculas de cor, mas tava quebrando muito o seu fio. E aí gerou o fenômeno do cabelo elástico, tá? O que é o cabelo elástico? O cabelo elástico, lembra daquelas ligações capilares que a gente viu? É afastar muito, quebrar muita ligação daquela, aí o fio fica emborrachado. Ele fica muito flexível, tá? Isso é a quebra de proteínas e a destruição de ligações capilares lá do fio, entendeu? Então, no processo de descoloração, é sensacional você entender isso. Como que faz com o cabelo que é preto largar de ser preto? Apaga, desativa a molécula de cor, quebrando ela. Como que desativou a molécula? Quebrando essa molécula. Quebrei a molécula de cor, o que vai acontecer? Ela não exibe mais aquela cor. Se quebrou parcialmente, ela fica alaranjada, amarronzada. Ou se quebrou parcialmente, ficou na pontinha assim, ó. Daí a 10 dias, 5 dias, ela pode se reconectar mais ou menos, se remendando, e o cabelo mudar de cor. Então, por que o cabelo loiro, ele pode mudar de cor até 10, 15, um mês depois que descoloriu? Porque algumas moléculas podem se reconectar. E se ela estiver usando cafeína, ela vai jogar a culpa no produto marrom, tá? Mas não, todo cabelo loiro pode sofrer reconexão parcial, porque é uma atração química. É uma loucura de atração química. Se tiver próximozinho, ela vai se religar, ela vai tentar se religar. E aí manifesta aqueles pigmentos, tá? Quando eu falo em amarelamento, aí eu já tô falando de oxidação também que é sofrida nos pedaços de pigmento que ainda estão lá dentro do fio. Eles foram quebrados, mas eles estão lá. E aí, em contato com sol, com suor, com a água ali cheia de cloro do chuveiro, vai acontecendo oxidação e essas moléculas podem voltar a revelar algum tipo de cor. Por exemplo, uma cor alaranjada, tá? Amarelada. Por isso que tem que matizar o cabelo. O processo de matização nada mais é do que desativar novamente esses resquícios de molécula de cor que estavam tentando ser ativadas, certo? Shampoo de limpeza profunda a gente já falou, né? A gente explicou que é ruim pro fio porque limpa muito, tem excesso de sulfato, excesso, é muito, beira um detergente, tá? E aí acaba abrindo exageradamente a cutícula do cabelo e causando muitos danos. Já vou abrir aqui o box de perguntas, tá? E agora, por último aqui, a gente vai falar da parafina, tá? Por que parafina faz tanto mal pro fio? Gente, escuta. Parafina é um produto utilizado para produzir vela, tá? É com parafina que a gente faz vela. E por que tem marca que mistura essa porcaria nas formulações de produtos deles? Para render, gente. Ou para dar estabilidade na formulação, gente. Então, parafina é ótimo para o dono da marca de cosmético lucrar de maneira desonesta, tá? Ou, na melhor desculpa, conseguir colocar um produto no mercado que é acessível para a maior parte das pessoas, que vai custar R$10, R$12. Aí, o que ele faz? Pega um pote desse e transforma em 25 outros, ou até mais, tá? Então, isso aumenta absurdamente a lucratividade de quem tá formulando esse tipo de coisa, tá? Só que é péssimo pro cabelo, é péssimo pro couro cabeludo
é péssimo para a pele, tá? Eu vou te explicar ali por quê. Então, volta comigo o raciocínio aqui. Parafina é uma substância usada para produzir vela. Então, ela forma uma barreira que impede a célula de respirar. Forma um processo que a gente chama de mumificação. Até coloquei ali um desenho no material de vocês. Entope, entupimento, mumificação. Então, entope o couro cabeludo todo, entope as cutículas do cabelo todas. E aí, nem os nutrientes presentes naquela própria formulação não vão conseguir penetrar naquele cabelo. Então, parafina é péssimo. Você não vai ver nunca formulações de parafina em produtos da Magic Size, tá? Enquanto essa empresa for minha, você nunca vai ver parafina inserida ali na formulação. Por quê? Porque é péssimo pro fio, é péssimo pro couro cabeludo, entendeu? Então, isso é algo danoso pro fio. Por que então que as marcas colocam? Para aumentar o lucro da formulação, para render mais, tá? E aí conseguir jogar lá no mercado um produto que custa 10, 20 reais. Uma máscara que custa 10, 20 reais, né? E aí vem e fala assim, ah não, a máscara de vocês é cara. Gente, é cara porque é alta concentração de ativos benéficos. Não é um pouquinho de ativo e um tantão de parafina. Então vamos relembrar. A máscara, tá? Não tem parafina, por isso que ela é molinha, tá, gente? O povo reclama disso, sem saber do vídeo. Minha tia fia. Daqui a pouco eu ligo pra ela. Olha só. Parafina serve para render formulação e para deixar a formulação durinha e bonita. Sabe aquele pote que você abre e tem até aquela marquinha de cremosidade assim, ó, sem nenhum sujinho? É lotado de parafina. E o pior que a gente aprendeu na nossa infância, que quanto mais duro for um creme, melhor ele é. A gente até virava o pote, não era? Se não cair, é bom. Não, gente, se não cair é porque tá lotado de vela, lotado de parafina, tá? Pra dar aquele efeito rígido e pra render o produto. Se a gente colocasse parafina aqui, com essa quantidade de ativo que tem aqui, a gente fazia no mínimo mais 25 máscaras. Aí você ia ter que passar uma mãozada e mesmo assim não ia ter efeito, tá? Porque ia obstruir, mumificar as células do cabelo e do couro cabeludo. Que acontece aqui? Eu não coloco parafina. E aí você pode usar 2 falanges, tô mentindo? Divide o cabelo ao meio, pega com a colherinha daquela de festa, tá? Pegou. Quantidade suficiente, uma falange, tá? Aqui, ó, a ponta da falange de 2 dedos. Coloquei, espalhei, já é suficiente para esse lado aqui do meu cabelo inteiro. Vou massagear, né? Enluvar da raiz até a ponta, começando sempre da ponta, que é o local que precisa mais de creme. Então, espalhei na mão, vou passar da ponta, venho pra raiz, enluvando, e aí eu vou ter o efeito total, porque isso aqui não é lorota, não é para inglês ver, não tá altamente diluído. Se eu pegar isso aqui e diluir em litros de parafina, aí você lembra aqueles cremes que a mãe da gente usava na infância? Tinha que pegar uma colher de pau e passar no cabelo cheia de creme e mesmo assim não dava o resultado. Então, por que a máscara da Magic é molinha assim? Porque não tem parafina e nunca vai ter. Parafina só serve para aumentar a lucratividade de formulação. E a gente vende tratamento, a gente vende algo que você passa e vai cuidar do seu cabelo, né? Tem um preço mais alto do que as que são lotadas de parafina? Lógico que tem, pois é ativo concentrado puro aqui, né? Isso é um coquetel poderoso de ativos, ao invés de ser algo extremamente diluído. Vou te explicar. Imagina que o ativo, você tem a água e tem um suco em pó. Imagina que o ativo seja o suco em pó. Se eu colocar 10 gramas de suco nessa água aqui, vai dar um suco forte, né? Aí eu pego essa água e diluo em mais 5 litros de água. Vai ficar praticamente insuficiente a quantidade de ativos ali. Então, a máscara, ela é super concentrada em relação a ativos. É molinha porque não tem parafina, tá? Isso é ótimo, porque aí todos os ativos vão entrar pro fio, tá? Vão trazer todos esses benefícios aí. Associada à ampola também, que é
vai ser líquidazinha. Quando você espalha, ela vira um cremezinho, você aplica em cima, pronto, resultado total de efeito, tá? Quais produtos do mercado aí que você encontra parafina? Parafina é colocada principalmente em condicionadores, máscaras e leave-ins, tá? Não é comum ter parafina em shampoo, não. Então, o comum é ter em máscara, ampola, leave-in, creme de pentear. São produtos do mercado que tem parafina. Os nossos produtos não tem parafina, porque são cosméticos científicos. É tratamento. Eu seria totalmente contraditória de colocar uma coisa para render formulação que impede a absorção dos nutrientes no córtex do cabelo. Vou te mostrar aqui a imagem, tá? Olha só. De uma célula, peraí, mumificada pela parafina. Olha isso aqui. Sem parafina, né? A célula consegue manter a água interna dela aqui, sem ficar sufocada, tá? Quando a gente passa aqui um lipídio benéfico, isso evita esse extravasamento, mas a gente deixa a célula respirar. Enquanto com parafina, que é algo impenetrável, totalmente né, que deixa essa célula impermeabilizada, a célula fica sufocada, envolvida, mumificada. Ela não consegue nem receber os nutrientes que estão presentes lá na própria formulação. Então, aquela máscara que você está comprando lotada de parafina, nem o que foi colocado nela de nutriente não entra no seu fio, tá? Então, esse é o motivo de não se utilizar parafina nas formulações. Eu vou agora abrir o box de perguntas e respostas. Como a gente lê no rótulo se há presença de parafina? Vem escrito que tem parafina? Vem, tá, gente? Gente, entenda uma coisa. Todo cosmético tem que escrever lá no rótulo todos os compostos que existem. Só se for uma empresa muito pilantra, sem fiscalização nenhuma, que oculta alguma coisa do rótulo. Ninguém faz isso, tá? É muito raro alguém ter a audácia de fazer isso. Por quê? Tudo que tem na formulação tem que estar descrito no rótulo. E existe fiscalização constante disso, tá? Então, tudo que a gente coloca aqui escrito no rótulo tem na formulação. E tudo que tem na formulação tem descrito no rótulo. Então, só se for uma marca muito desonesta para fazer isso, tá? Acontece? Acontece. Mas aí são produtos sem registro, sem qualidade, produtos que estão sendo lançados aí sem nenhum estudo para inglês ver, tá? Mas a maior parte das marcas que estão no mercado aí vão ser honestas e vão colocar. Por quê? Porque é fiscalizado, tá? Então, tudo que tem na formulação tem no rótulo. Então, eles vão escrever lá que tem parafina, tá? Ela vai aparecer escrita como parafina, parafino líquido ou petrolato ou óleo mineral. Então, se tiver escrito óleo mineral, parafina, petrolato, parafino líquido, é parafina, tá? Aí vai ter parafina naquela formulação. Tem grandes marcas que colocam, tá? Para ter competição no mercado e conseguir ir para lá, para a gôndola e vender por preços acessíveis, tipo, que todo mundo vai poder comprar, mas aí eles acabam colocando parafina para render. Então, tudo que tá na formulação geralmente está no rótulo. Quando eu falo geralmente, gente, estou falando de 99% das empresas vão colocar. O 1% é aquele trem fuleiro, empresa muito desonesta, que não leva nada a sério, não leva controle de qualidade a sério, mas tudo isso é fiscalizado, tá? Outra coisa, mudar a formulação. Ninguém pode ficar mudando formulação. É tudo controlado. Tudo tem que ser notificado, tá? É bem assim. Já que todo shampoo contém sal. Isso. Porém, alguns deles não é sulfato de sódio, não. Cloreto de sódio, que é o sal comum. Isso. Eles não colocam o cloreto de sódio, mas colocam tipos de sal pior,
Então, quando você vê ali escrito sem sal, na verdade, é um shampoo que tem outros tipos de sal que são danosos para o cabelo e não colocou o que é o mais utilizado e o que é totalmente aceitável e seguro para utilização, tá? Eles podem omitir a parafina. A maioria dos produtos para cachos diz que não tem parafina, sulfato e petrolato. Ó, sulfato é produto de shampoo, tá? Aí se eu escrever assim, sem sulfato, num condicionador, sabe? Nenhum condicionador tem sulfato. Então escreve isso pra... Ai, meu Deus, como que eu te explico? Coloca que não tem sulfato, mas óbvio, nenhum tem, né? Agora, parafina, se tem, eles vão escrever ali, tá, gente? Só se for uma empresa muito, muito fuleira, para não escrever no rótulo o que tem. Então, quanto mais grosso e espesso, mais sal tem na fórmula? Depende. Eu vou te dar um exemplo que tem formulações de shampoo que a gente faz com rede geleificada, de gel, né? É um exemplo do purificante, que ele é tipo um gel. O meu tá lá no banheiro também. Amanhã eu mostro pra vocês. Você faz assim com o frasco, ele vem com um aspecto gelificado quando você aperta, né? E não necessariamente eu aumento a viscosidade só com sal. Eu só tiro do estado líquido, sabe? Na hora que eu tô formulando, tá uma agona. Aí você adiciona um pouquinho de sal para tirar do estado líquido e ele começar a formar uma liga, sabe? Aquela liga de shampoo. E aí, em relação a ficar muito grosso ou não, existem outros processos ali. Por exemplo, cafeínas. A gente nunca vai deixar ele grosso. Por quê? Porque senão não vai ter absorção, tá? Eu vou ter dificuldade de espalhamento. O purificante já é um shampoo com base geleificada. E aí já não é uma viscosidade, foi uma gelificação. Então, não é correlacionado. É correlacionado com padrão de formulação, gente. Então, o único shampoo que vai ter muito sal é shampoo de limpeza profunda, porque tem muito sulfato, aí na correlação acaba tendo que colocar mais sal. Agora, o resto dos shampoos, ninguém fica colocando mais que 2% não, porque não precisa, entendeu? Seria como se fosse assim, um gasto desnecessário. Então, ninguém fica colocando muito sal no shampoo, não. Nenhuma marca, nem a mais baratinha do mercado, tá? Porque isso é algo para formulação. Se eu coloco muito também, eu desando a formulação. Então, ninguém fica usando sal em excesso em shampoo, não. Nenhuma marca. Vê esse apelo do sem sal para tentar parecer que é diferente, sabe? Mas que no fundo não é. Já que tem algum artigo de parafina para fazer post, vou separar aqui para vocês, ó, vou escrever. Eu vou mandar o de parafina e vou mandar... Qual o outro que eu falei? Meu Deus. Low Pool. Low Pool, vocês têm que ler. Eu fiz uma matéria sobre Low Pool muito legal também. Existe excesso de sal em creme de pentear? Não. Geralmente não utilizamos esse tipo de excesso. Como eu disse, não tem justificativa para usar, entendeu? Shampoo purificante pode ser usado antes do processo de descoloração? Se for para abrir cutícula, não, porque ele não é shampoo de limpeza profunda. Ele seleciona só as macromoléculas de sujeira que estão ali no fio e retira. Então, ele não serviria para abrir cutícula, para iniciar processo de descoloração, não. Mas é um ótimo shampoo para quem faz descoloração, porque ele agride muito pouco o cabelo, né? Ele vai proteger aí o cabelo dessas agressões. Shampoo purificante pode ser adotado no lugar de antirresíduo? Ele deve, porque ele não é um antirresíduo. O antirresíduo, ele limpa tudo, inclusive as proteínas, os nutrientes do cabelo, ele retira tudo. Enquanto o purificante não, ele não retira nada de benéfico do cabelo. Ele só retira as moléculas de crosta que estão formadas ali. Quem perguntou se pode passar cafeína na sobrancelha, não, tá? Produto para os olhos não pode arder. Por isso que tem o olho mágico. Inclusive, eu tô usando meus cílios, porque eu tinha usado um cílio postiço e puxei rápido, arrancou um monte de fio. Ó o tamanhozão que já tá, ó. Tá sem alongamento, sem nada. É maravilhoso, gente, pro cílio e pra sobrancelha.
Jaque, o que você acha de progressiva de chuveiro? Suicídio pro cabelo, tá? Porque é um alisamento ácido, com ácidos muito fortes, que vão quebrar as ligações capilares ali de maneira muito intensa e vão causar uma abertura crônica da cutícula, tá? Ela fica muito difícil de ser fechada. Isso é péssimo pro fio, porque ele vai perdendo nutrientes. Então, progressiva de chuveiro, suicídio do cabelo. Sulfatos a gente falou, né? Sulfato é um agente de limpeza que tem aí nos shampoos e que não é maléfico se usado em concentrações normais, tá? Ele é em alta concentração, é em shampoo de limpeza profunda, que deve ser evitado. Agora, se você usar shampoos do jeito certo no couro cabeludo, puxando levemente para os fios, não vai fazer nenhum mal, tá? Enquanto se você usar shampoo sem sulfato, aí sim que você vai fazer mal. Onde? No couro cabeludo, que vai ficar encrostado e o fio vai nascendo fininho, você vai ter caspa, dermatite, cheiro horrível que fica daquele sebo acumulado lá na região do couro cabeludo. O shampoo sem sulfato, ele limpa... Não, ele não limpa onde precisa ser limpado e preserva ali o fio, sendo que tem outras formas de preservar o fio, que é usar todo o shampoo de maneira correta, tá? Pode passar também um pouquinho de óleo no cabelo antes de lavar, isso é ótimo, né? O sérum ou um pouquinho de óleo de coco é ótimo para fazer o que a gente chama de pré-shampoo, pré-lavagem, tá? E parabenos, gente, parabenos são sistemas conservantes usados em alimentos, em cosméticos e em medicamentos. É o sistema conservante mais seguro em relação a manter aquilo ali livre de contaminação. Então, para a gente atender aos critérios que a Anvisa estabelece de ausência de micro-organismos ausência ou presença controlada em medicamentos, cosméticos e alimentos, é o tipo de sistema conservante mais adequado para ser usado. Mas se ele for usado em excesso, faz mal. Mas ninguém usa em excesso. Por quê? Porque existe na Anvisa uma normatização da contagem microbiana que tem que ser alcançada ali. E existe um padrão de uso comum, tá? É a mesma coisa de falar assim... Deixa eu tentar pensar em uma coisa aqui, ó. Ai, meu Deus, fugiu um exemplo. Mas assim, é a mesma coisa de falar que açúcar causa diabetes, tá? A gente tem açúcar no arroz, né? Mesmo não sendo doce, açúcar tem no arroz, que é carboidrato, né? Todo carboidrato são açúcares. Tem no macarrão, tem na batata e tal. Você vai ter diabetes se você usar em excesso. Então, a questão do parabeno aí, fala assim, parabeno causa malefícios à saúde e tal. Se fosse utilizado em altíssima concentração, mas a concentração que são utilizados parabenos em medicamentos, alimentos e cosméticos, é uma concentração tão baixa, né? Se forem marcas que usam isso em concentração baixa, né? Não é o caso lá daqueles hambúrgueres, que a gente sabe qual que a gente tá falando, que você deixa ele numa prateleira e ele dura quase 1 ano sem sofrer contaminação nenhuma. Então, nesse caso, está sendo usado em excesso. Mas em baixas concentrações são os mais recomendados para padrão microbiológico. Em baixas concentrações, aí isso nem vai ser absorvido pelo organismo, nem vai ter esse contato direto, tá? A live vai acabar. Gente, a live de amanhã... eu vou fazer às 8 da noite de novo, tá? Então, amanhã a live fica marcada para 8 horas da noite. E aí, não deu tempo da gente falar, mas amanhã a gente vai falar tudo sobre distúrbios de oleosidade, tá? Deixa eu ver aqui se dá tempo. Não dá tempo de escrever, mas... vão emendar aqui por mais 10 minutos e aí vocês mandam as perguntas novamente, pode ser? A gente emenda e aí eu falo um pouquinho mais sobre sulfato, parabeno. Parabeno é diferente de parafina, tá, gente? Parafina é óleo mineral. Parabenos são sistemas conservantes que são liberados para o uso se usados em baixíssima concentração, porque aí ele mata o micro-organismo, mas não mata a gente. É a mesma coisa de um antibiótico, né? Ele é um antibiótico,
tá? É antibiótico que mata micro-organismos. Se eu usar o antibiótico em altíssima dosagem, prejudica o meu organismo. Se eu usar em baixíssima, mata só os micro-organismos, mata só as bactérias, certo? Então, vou dar continuidade aqui, vou deixar até essa parte salva lá no YouTube, tá? Até essa parte que a gente tá fazendo aqui agora, a parte extra, a gente só bate o papo